Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Data Tips e nesse vídeo a gente vai falar mais um pouquinho sobre linguagem R. Vamos aprender dentro da biblioteca do dplyr como utilizar as funções de select e filter, que basicamente traduzindo para o português significam selecionar e filtrar. Então a gente vai aprender a selecionar colunas do nosso data frame, filtrar as linhas dependendo de uma condição e assim por diante. Tá? Então o select basicamente ali também como existe na linguagem SQL. Tá? Então tem ali a mesma ideia realmente para a gente aplicar na nossa tabela. Beleza? Então, antes de mais nada, eu gostaria que vocês dessem um like nesse vídeo e se inscrevam no canal caso ainda não estejam inscritos. E é isso, sem mais enrolações, vamos pro vídeo e toca a vinheta. Bom, então vamos lá aprender um pouquinho sobre Select e Filter com linguagem R e utilizando o nosso pacote de dplyr. Tá? Caso você não tenha o pacote dplyr, basta fazer o que? Instalar, né? install.packages e aí só colocar o nome do pacote que você quer. Né? Só deixa eu arrumar aqui, dplyr, pronto. Então, basicamente isso. Tá? Então aqui eu já rodei esse comando, né, de dplyr. E aí a gente vai utilizar nessa aula um data frame que a gente já utilizou na aula anterior, né, que é sobre o iris, né, que é uma tabela basicamente que tem várias informações de espécies de plantas. Né? Então são 3 espécies de plantas, né, um conjunto de dados que tem 50 registros, 50 indivíduos, né, 50 plantas para cada uma das espécies. E aí a gente tem informações, né, de comprimento da sépola, a largura da sépola, para a pétala a mesma coisa, então largura e comprimento da pétala. Tá? Então são informações de dimensões ali dos indivíduos de cada uma das espécies. Tá? Eu já dei um head data frame aqui para a gente ver mais ou menos como que é a estrutura. Tá bom? Então a gente vai aprender a selecionar, né? Inicialmente, depois filtrar e depois a gente pode aplicar os dois ao mesmo tempo se a gente quiser, tá bom? Então, o que é o select? Né? O select basicamente eu vou selecionar informações aqui do nosso data frame. Por exemplo, eu posso selecionar 2 colunas se eu quiser, né? Como que eu vou fazer isso? Então, deixa eu só criar mais células aqui e aí a gente começa a trabalhar. Bom, então, qual que é o nosso data frame, né, que estamos utilizando? É o df, a gente chamou ele de df, e aí a gente pode colocar o que? O comando mágico e depois a nossa função que chama basicamente o que? Select, tá? Então, tem uma função aqui chamada select e dentro dela eu posso passar, né, exatamente o que eu preciso trazer. Né? Eu posso passar várias colunas aqui do nosso data frame, por exemplo, para visualizar. Né? No caso aqui, eu vou passar 2. Né? Então, eu vou passar o comprimento da pétala, por exemplo, né? Vírgula, né? Eu posso colocar outra coluna. Então, sempre separar aqui por vírgulas, né, o que a gente precisa trazer da nossa tabela, caso 2 colunas. Tá? Não precisa colocar aspas, né? Então é só colocar realmente um nome aqui sem ser uma string. Né? Você pode colocar só realmente o nome sem aspas simples ou duplas. Por quê? Porque a gente já está colocando o df aqui. Tá bom? Então, se a gente rodar esse comando, a gente vai obter todo o data frame, só que selecionando, né, select, somente as colunas de comprimento da pétala e espécies. Tá? Então, olha que legal, né? A gente consegue selecionar as nossas colunas assim como a gente faz lá em linguagem SQL. Né? E antes disso aqui, né, desse comando, eu posso dar um head para pegar só as primeiras 6 linhas. Tá? Então a gente tem aqui as primeiras 6 linhas, só para não ficar muito comprida aqui a nossa página. Tá bom? Bom, aí além do select a gente pode utilizar também o filtro, né? Que no caso é o filter. Então eu posso fazer um filtro de linhas, né? Então, por exemplo, agora eu vou querer pegar todo o dataset, né? Só que considerando o comprimento, né, da nossa pétala, por exemplo, maior ou igual a 1.5.
tá? Então eu vou tirar tudo que é menor que 1.5. Dá para fazer isso? Dá. Então utilizando o filter, basicamente df, nosso comandinho mágico, e aí o filter, né? Tudo em inglês, mas caso vocês não entendam, é sempre bom, né, colocar ali no Google Tradutor para saber exatamente o que é cada função da linguagem R, da linguagem Python e SQL também, tá bom? Aqui dentro do filtro eu posso colocar uma condição, né? Então, por exemplo, como eu falei, o petal length, né, que é o comprimento da pétala, eu vou querer pegar sempre maior ou igual a 1.5, tá? Então, maior ou igual a 1.5. Dá para fazer isso? Dá, né? Então a gente pode rodar aqui, ó, ele vai trazer todos os registros, né, que são maiores que 1.5. Se eu olhar aqui o comprimento da pétala, ó, você não vai achar nada que seja menor que 1.5. Posso fazer, por exemplo, acima de 7. Vamos ver se tem, acho que tem. Ah, não tem. Acima de 6, né? Maior ou igual a 6, ó, só alguns registros, tá? Então a gente pode fazer, e é tudo espécie virgínica. A gente até viu em outra aula lá com o Summarize que a espécie virgínica geralmente ela tem realmente as dimensões maiores do que as outras espécies, tá? E aí a gente confirma aqui com o comprimento da pétala, tá bom? Então maior ou igual a 6, posso colocar mais de uma condição aqui se eu quiser. Então posso colocar entre parênteses aqui, né? E colocar um AND, né? Então eu quero duas condições ao mesmo tempo. Então aqui no caso vou pegar também a largura da sépala, vou querer pegar abaixo de 3, né? Então menor ou igual a 3, tá? Então dá para fazer isso? Dá também. Então duas condições, tá bom? Então esse aqui é o nosso operador AND, né? Que é basicamente para fazer uma condição e outra ao mesmo tempo, né? Se eu quisesse fazer uma condição ou outra, era só colocar esse aqui, tá? Que é o... Não sei exatamente qual que é o nome disso aqui, mas é uma barra vertical, acho que é o pipe, né, que chama. É uma barra vertical que você utiliza como operador do OU, tá bom? Então se eu rodasse isso aqui, vai aparecer muito mais registros, né? Porque ele está pegando uma condição ou outra, tá? E não as duas ao mesmo tempo. Então é menos restrito. Então só vou voltar aqui pro end. Cadê? Aqui. Para realmente ficar um pouquinho menor, beleza? Então vocês aprenderam aí a utilizar tanto o select quanto o filter, né? E eu posso utilizar os dois ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu quero aplicar esse filtro aqui que a gente aplicou, só que pegando... Não, na verdade, vamos fazer diferente. Vamos pegar, por exemplo, espécie setosa. Eu quero só setosa, né? E eu quero também, além de pegar só setosa, eu quero pegar somente as informações da sépala, né? Dá para fazer isso? Dá. Então, primeiramente, eu vou fazer um select, né? Então, não, na verdade, eu preciso primeiro fazer o filtro, tá? Então, o filtro aqui no caso vai ser species, né? Só igual a cetosa. Então, species igual a cetosa, tá? Então, se eu rodar isso aqui, por exemplo... Ah, tá. Faltou mais um igual aqui. Cetosa... Ah, tá em minúscula. Por isso que não retornou nada. Então, minúscula. Agora sim, ele retorna os 50 registros aqui de cetosa. Só que, além disso, eu quero selecionar, né? Então, eu vou colocar mais um comando mágico aqui. Eu quero selecionar somente as colunas, né, de sepal length e sepal width. Então, select essa coluna e essa coluna aqui, tá bom? Então, aí está. Então agora a gente usou o filtro e o select ao mesmo tempo, né? O filtro para pegar só cetosa e o select para pegar só duas colunas que a gente gostaria de retornar, tá bom? Então é isso, não tem muito segredo sobre esses dois comandos, dá para fazer mais coisas ainda mais complexas, mas eu só queria realmente passar uma introdução aí para vocês
no canal aqui do Data Tips, beleza? Então, se vocês gostaram do vídeo, deem um like aqui para ajudar o meu trabalho e se inscrevam no canal, ativem as notificações para receber mais conteúdos desse tipo, beleza? Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até!